Bom dia, meu povo, como vocês estão? Tudo em paz? Esse vídeo é para quem tá ansioso, sentindo sintomas de depressão, sentindo que a vida não tem sentido, não tem uma ambição, não tem um objetivo. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você, mas também é para mim, para eu lembrar também todos os dias o que devo fazer, se em algum momento eu me sentir desse jeito. Porque a vida nos coloca em teste todos os dias. Então, todos os dias passamos por desafios, passamos por situações que nos fazem, às vezes, cair em tristeza. E se não tomar cuidado, essa tristeza pode ser uma tristeza profunda. A gente pode cair em tristeza profunda. Então, esse vídeo estou fazendo porque eu tenho observado pessoas próximas de mim, assim, do meu meio, né, digamos assim, do meu meio, muitas se queixando de questões de ansiedade, como eu também. Eu tive uma crise séria de ansiedade em alguns momentos aí. Venho tratando, venho trabalhando, e eu tenho uma tendência a ter uma ansiedade um pouco mais aguda, né? E colegas também com depressão, amigos, pessoas de alguma maneira que me relataram que estavam sentindo desânimo, sentindo que não tem nada mais para conquistar, não enxerga motivo, cansaço, não consegue fazer atividade física. Então, é para vocês que de repente você também que sente alguma coisa nesse sentido. Por favor, comenta aí se você está passando por esse momento, se você passou, o que é que você fez para poder melhorar essa condição, tá? Bom, eu já acho que eu já passei para vocês, não sei, depende de quem chegou agora no canal, que eu passei por uma crise forte de ansiedade. Na verdade, eu venho lutando com ela, né? E uma coisa que me ajuda muito é fazer atividade física, tá? E então fazer atividade física é uma coisa que com certeza faz você liberar, porque quando você está fazendo a atividade física, se você estiver concentrado aquilo ali, né, correr ou caminhar, se for atividade aeróbica, melhor ainda. Então você tem que tentar se concentrar naquilo ali para poder os pensamentos saírem. Então naquele momento, pelo menos, você sai daquele ciclo de pensamentos viciosos e negativos. E é aí que tem aquela questão da meditação, que muitas pessoas falam, e que eu acredito fielmente, né? Medito muito tempo, que é você fazer meditação para poder centrar-se no momento presente. Porque muitas das coisas que temos feito ultimamente, gente, eu tô com a roupa da academia, para poder não deixar de malhar. Muitas das coisas das quais a gente, né, hoje ultimamente, a gente termina sempre fazendo, ouvindo um podcast, ouvindo um vídeo, sempre com aquela coisa antenada com alguma coisa. Então, a partir do momento que você começa a se focar no momento presente, no que você está fazendo, tá? Às vezes não é nem uma meditação de você sentar e ficar lá meditando, botar uma música e meditando, não, porque tem gente que tem mais dificuldade. Você pode fazer uma meditação ativa, que é fazer aquilo ali de maneira concentrada, focada. Se você vai malhar, você tem que focar no que você está fazendo, para sentir o músculo de verdadeiramente, até para poder dar resultado, né? Que já foi, né? Isso já é uma coisa que provada aqui, isso é um trabalho neuromuscular. Então, você tem que trabalhar também a parte neural e você vai trabalhando o seu corpo. Se você vai lavar os pratos, você tem que lavar prestando atenção, até para lavar direito, né? Então, se você vai fazer uma leitura, concentrar-se no que você está lendo. Não ficar se perdendo, lendo automaticamente, pensando em outra coisa. Então, esse focar no momento presente ajuda bastante. Que você consegue viver aquilo ali e sai um pouco dessas situações que sua mente te prega, essas armadilhas. Uma outra coisa também
que é muito interessante sair um pouco das mídias sociais. Porque as mídias sociais, foi isso até que uma pessoa falou para mim ontem. Eu fico olhando às vezes o Instagram e vejo os comentários tão tristes, eu estou perdendo a esperança na humanidade. Gente, tem que saber o que você tem que escolher, o que, é que você vai ver também, né? Se você só olhar pelo aspecto ruim, só vai vir coisa ruim. Não tem jeito. Se você pensar em coisa, só vai vir coisa ruim. Então, assim, e realmente as mídias sociais, a internet, Instagram, a internet de modo geral, com as redes sociais, não fazem bem. Depende muito de como a gente usa ela. Na verdade, ela é uma ferramenta que tem que saber como usar. E que é fácil nós nos irmos ter nossa alma capturada por ela, né? Eu sinto que hoje está sendo sugado a energia, né? Então, assim, se tiver de fazer uma comparação, compare-se consigo mesmo. Faça uma comparação do que você fazia e com o que você está fazendo melhor. O que você pode fazer melhor? Ou o que você pode fazer diferente? As pessoas, o ambiente externo deve ser só uma espécie de parâmetro, mas não a sua fita métrica. É só um parâmetro. Você tem que medir isso por você mesmo. É só para você ter uma ideia, você abrir seus horizontes, porque às vezes quando você vê alguma pessoa, você termina tendo algum insight. Né? Você termina tendo você ser tocado por alguma coisa ali. Olha, posso fazer isso. Olha que interessante a maneira que essa pessoa fez. Isso que serve para você olhar e não para se colocar para baixo. Então é importante isso. Aproximar-se do que é bom. E quando eu digo aproximar-se do que é bom, significa também afastar-se do que é ruim. Se você tem pessoas que te colocam para baixo, afaste-se dessas pessoas, porque não vale a pena ficar com pessoas assim, gente. Isso vai fazer mal para você. Então, afastar-se de pessoas que têm energia pesada. Ah, mas são pessoas que eu amo, que eu gosto. Sim, gente, mas assim, você precisa se preservar primeiro. Recupere-se. Recupere-se, veja como você está, tente se reequilibrar. E depois você não é para você cortar relações, mas você diminui um pouco. Porque você precisa se preservar. Então é o que você ouve, o tipo de música que você ouve, o tipo de programa que você assiste, o tipo de podcast que você ouve ou assiste, né? Depende de como seja. Então, isso é importante. É importante ter noção do que você tem feito, as coisas que você tem feito de que maneira? Você pode fazer de uma maneira diferente? Isso pode ser uma coisa interessante também. Buscar a sua rotina, o que você tem feito ali, o que te traz tristeza. O que te traz tristeza? Eita. Então você tem que fazer uma análise da sua vida cotidiana. Mas, assim, eu acredito que o mais, assim, importante de tudo é você conhecer-se, sabe? É você conhecer a si mesmo. Quando eu falo conhecer, é aquela questão, né? A gente às vezes não se conhece, a gente não para ver. Então, e a gente vai mudando ao longo dos anos. Nossas ambições não são as mesmas. Talvez seja a hora de você rever, revisitar-se, ir para dentro, reconectar-se consigo mesmo. Porque quando você se reconecta consigo mesmo, você está trabalhando também um pouco a espiritualidade, porque nada mais é do que isso, essa conexão, né, consigo, com a natureza. E você descobre o poder que você tem. Então, gente, quando está triste, sem motivação, olhe para si, olhe para si, olhe para dentro. Veja o que pode ajudar, o que você pode fazer de diferente. E cuide-se. Um beijo grande. Uma ótima semana.